Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula número 5 do curso de Equações Diferenciais Integrais. Nessa aula nós vamos começar a estudar o que é uma EDO exata. Então nós vamos olhar aqui para uma equação do tipo 1, a gente está tentando resolver uma equação dessa forma. Então, aqui tanto m quanto n são funções de duas variáveis. Tá? O meu y depende de x, então y' é d dx. Essas funções aqui m e n, já que são funções de duas variáveis, então elas estão definidas ali em algum domínio do plano, de tal forma que as contas que eu vou começar a fazer aqui façam sentido. Então eu vou querer buscar uma solução. E como é que eu faço isso? Bom, então primeiramente eu vou tentar supor existir uma função psi, definida em ômega, que toma valores reais, de tal forma que quando eu derivar psi com relação a x, dê exatamente m. E quando eu derivar o meu psi com relação a y, dê exatamente n. Então, vamos guardar aqui esse 2. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Vamos olhar aqui pontos do tipo x, y de x. Então, isso aqui dá uma curva lá no plano. E o que a regra da cadeia lá para funções de duas variáveis fala para mim? Quando eu pego o meu psi e olho através dos pontos x, y de x, faço a derivada. Então a regra da cadeia fala o seguinte: é eu pegar o meu psi, derivar a parcial com relação a x e multiplicar por derivada com relação a x aqui do x, mais derivar o parcial meu psi com relação a y e multiplicar pela derivada de y com relação a x. Se a gente reparar, eu posso olhar aqui no 2, pego isso que eu tenho aqui no 2 e substituo aqui. Eu vou obter o 3, que é justamente o lado esquerdo lá da minha DO1, que a gente sabe que é igual a 0. Então, aonde que eu cheguei? Eu cheguei que essa derivada é igual a 0. A derivada é em relação a x, então eu posso pegar essa expressão e integrar em relação a x. Então, na hora que eu vou calcular a integral aqui, somo essa derivada, fico o meu psi, e aqui integral de 0 em relação a x dá uma constante. Essa constante pode ser uma constante qualquer e pode parecer que eu não fiz nada, mas a expressão 4 aqui, ela já me dá a família aqui de soluções da minha DO1. A questão é que essa família de soluções, elas vão ser dadas na forma implícita. Então, repara o seguinte, o nosso problema aqui, na verdade, é encontrar quem é essa função psi. Essa função psi, a gente costuma dar um nome para ela, tá? É chamada às vezes de função potencial. E quando eu consigo encontrar essa função psi, aí sim eu posso falar que a minha DO1 é exata. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Quando eu tenho uma EDO do tipo 1, nem toda EDO do tipo 1 é exata. Todos esses cálculos que eu fiz aqui valem só se a EDO for exata. Então, quando que eu sei que uma EDO do tipo 1 é exata? É só eu usar o resultado a seguir. É um resultado bem interessante. Eu pego a EDO que eu quero resolver. Aqui eu numerei de 5, mas é a mesma equação que eu havia numerado lá atrás, com o número 1. E aí a gente faz o seguinte. A gente olha basicamente para essas funções m e n. Se as duas, assim como a derivada parcial de m com relação a y e a derivada parcial de n com relação a x, elas forem contínuas de algum retângulo lá do plano, tá? Isso aqui é só para dizer que é um retângulo. Então, essa EDO5 aqui, ela vai ser exata se ela satisfazer isso no retângulo, para qualquer ponto lá do retângulo. Em outras palavras, outra maneira de você falar isso, né, é que eu vou conseguir encontrar essa função psi, que é a função que vai me dar todas as soluções. E essa função que dá todas as soluções é a função que tem que satisfazer justamente essa condição. Mas essa condição aqui ela só vai ser satisfeita se eu tiver isso aqui em um retângulo, com essas funções aqui contínuas no retângulo. Vamos para um exemplo para ver se fica um pouco mais claro. Eu quero resolver essa EDO. Então basta eu identificar aqui quem é o n, quem é o m.
No meu caso aqui, esse é o meu M, esse é o meu N, né, que é quem está multiplicando o Y'. Calcula as derivadas parciais aqui, ó, de M com relação a Y e de N com relação a X. Vai dar igual, viu? Vai dar 2x as duas. Né? E vai valer para todo ponto lá do R2, não só num retângulo, né? Qualquer ponto do R2. Além disso, a gente observa também que M, N e essas derivadas parciais aqui, elas são contínuas em todo R2, né? Porque são polinômios em duas variáveis. Então, se a gente voltar lá no teorema, o teorema ele fala que essa EDO ela vai ser exata em todo R2. Ela é exata em todo R2, em particular em qualquer retângulo. Ou seja, eu consigo encontrar a minha função psi satisfazendo 7 e 8. Eu vou fazer aqui meus cálculos em cima de 7 e 8. Repara que isso aqui é um sistema, tá? É um sistema de equação diferencial parcial. E aí eu posso começar a resolver esse sistema aqui do jeito que eu quiser, começando pela equação 7 ou começando pela equação 8, não tem muita regra, tá? Eu vou começar aqui da equação 7. O que eu faço? Na equação 7 eu integro em relação a x dos dois lados, então essa derivada parcial aqui some, só sobra psi. E do lado direito vai sobrar a integral de m com relação a x. Olha aqui. Agora eu substituo m, calculo a integral. Aí aqui, repara o seguinte. Quando eu calcular essa integral, calcular a integral em relação a x de 2xy dá x ao quadrado y. De 1 dx é x. E apareceria uma constante. E você poderia colocar uma constante. Só que na verdade essa constante é uma função. Como nós estamos trabalhando com duas variáveis, então uma função só de y ela é constante em relação a x. Então essa função ela ainda, né, ela tem que ser diferenciável em y. Por quê? Bom, agora a gente vai lá para a equação 8. Equação 8 a gente tem isso. Na equação 8 eu não preciso integrar, porque agora eu já tenho quem é a minha psi. A minha psi é essa aqui. Então eu vou derivar em relação a y a minha psi. E isso aqui tem que ser igual a n. Calculo a derivada. Então aqui eu fico com g' de y, por isso que eu falei lá atrás que a função tem que ser diferenciável, a função g. Chego aqui que g' de y é 4y. Ou seja, o g de y é 2y ao quadrado. Aqui eu poderia aparecer com uma constante também, só que essa constante aqui não vai fazer diferença, porque eu vou integrar lá na frente de novo, e aí essa constante vai aparecer com essa outra constante k aqui, que vai aparecer para mim, né? Porque eu sei que as minhas soluções psi são todas dessa forma. Essa primeira parte que eu achei, somada com a g de y. Basta fazer essa função psi igual a uma constante qualquer. Então, todas essas aqui são soluções dessa EDO. Repare que as soluções aqui elas estão dadas na forma implícita. Então, só de curiosidade, a gente pode vir aqui e fazer alguns gráficos aqui, variando aqui o valor do meu K. Então, eu fiz isso quando o K é zero. Então, olha só o que a gente tem. Repara que a gente tem uma família de curvas, né? Essas curvas aqui, ó, para K igual a zero, ó, ela tem dois pedaços. Para K igual a 2, ela também aqui vai ter dois pedaços, um para cima e um aqui para baixo. Aqui eu fiz para K igual a 8 e para K igual a menos 8. Eu poderia jogar outros valores. Eu joguei esses valores aqui só para ficar mais fácil de visualizar. Só para a gente ter uma ideia do que está acontecendo. E aí, por que não resolver um PVI com EDO exata? Então, a gente pode ter um PVI com EDO exata? Sim, pode. Então, tá aqui um exemplo. Eu tenho uma EDO e eu tenho a condição inicial. Então, como é que eu resolvo um PVI assim? Bom, da mesma maneira que eu resolvi PVI para EDO linear de primeira ordem, para EDO separável, seguindo a mesma ideia. Primeiro,
eu faço o quê? Primeiro eu tento resolver a EDO, encontrar todas as soluções da EDO. Eu já fiz isso lá no exemplo 1. Repara que essa EDO aqui é a mesma lá do exemplo 1. Eu fiz isso para já aproveitar os cálculos lá do exemplo 1. Agora, como o y de 1 é igual a menos 3, então isso aqui significa que quando o x vale 1, o meu y vale menos 3. Então onde tem x eu coloco 1 e onde tem y eu coloco menos 3 aqui. Isso aqui me retorna o valor de k igual a 16. Então eu volto aqui na minha expressão, substituo k igual a 16 e eu encontro a solução do meu PVI. Se a gente quiser plotar um gráfico, né? Eu teria um gráfico assim. Essa expressão aqui me dá um pedaço aqui em cima também. Eu tirei esse pedaço de cima, tá? Eu só quero o pedaço de baixo. Por que eu só quero o pedaço de baixo? Eu quero exatamente aquele pedaço que quando x igual a 1, o meu y é igual a menos 3. Olha lá, é isso que está acontecendo. Ó. Tem o ponto 1, menos 3. Essa é a minha solução do meu PVI. Com isso a gente chega aí no fim da aula e até mais.